Estamos de volta com o Amazonas Diário. E olha só, o Grupo Diário de Comunicação reafirma seu compromisso com a democracia ao proporcionar aos eleitores a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. E dá início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Uma reunião com todos os representantes dos candidatos definiu as seguintes regras. Confira o VT. A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. E agora nós vamos entrevistar o candidato à Prefeitura de Manaus, Ricardo Nicolau, filiado ao PSD. Boa noite, candidato. E a partir de agora, temos o tempo de 20 minutos ali, que está 18h37, mas vamos colocar para 20 minutos ali. Já ajeita ali, Tânia, por favor, para a gente ir para a primeira pergunta. Candidato, caso o senhor seja eleito, assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Bem, eu queria dar uma boa noite a todos e dizer que o nosso primeiro ato é colocar para funcionar a Prefeitura, é colocar para funcionar tudo aquilo que está existente, as UBSs, botar para funcionar os serviços públicos como um todo, transporte coletivo, é fazer de Manaus uma cidade diferente. E nós não vamos perder tempo. No primeiro dia de mandato, nós já vamos começar a implantar uma Manaus diferente, com novas ideias, com novos projetos e poder fazer com que Manaus cumpra com a sua responsabilidade e possa atender as pessoas da melhor forma possível. A gente vai para a segunda pergunta. Candidato, qual será o processo de escolha de um eventual secretariado? É possível assumir compromisso não partidário antes da posse? Sem dúvida. Ou isso será negociado depois da eleição, candidato? Não, sem dúvida, é possível. E nós fizemos isso já na composição da nossa coligação. Todos os partidos que fazem parte da nossa coligação, composta por homens e mulheres, que tem Manaus em primeiro lugar. Nós não fizemos nenhuma concessão, nós não fizemos nenhum acordo que comprometesse a cidade de Manaus. Nós não fizemos nenhum acordo com grupos empresariais, não fizemos acordo nem com o governo do estado, nem com a prefeitura de Manaus, nós não fizemos acordo nenhum que viesse a comprometer a futura administração. O que nós queremos é poder ter autonomia, liberdade para implantar e fazer as verdadeiras mudanças que Manaus precisa. Então, não há possibilidade nenhuma de que haja qualquer interferência. Tanto é que o nosso secretariado, as pessoas que vão fazer parte dessa composição, se assim Deus nos permitir, será técnica, o perfil técnico e que esteja alinhado com o projeto e um plano de governo que nós estamos apresentando à população e também estamos fechando compromissos. E esses compromissos serão sanados, serão honrados com o povo da cidade de Manaus. Candidato, como é que o senhor está fazendo esse plano de governo com a população? Quando o senhor diz que está construindo esse plano de governo com a população, é como esse plano de governo? Ouvindo a população. É muito importante que o gestor ou aquele que queira ser prefeito e vice-prefeito de Manaus
possa ouvir a população, possa conhecer e estar próximo à população. É poder fazer os fóruns de debate. Hoje nós fizemos um fórum com mulheres e dali surgiu duas propostas importantes. A casa da mulher, a casa de acolhimento da mulher, é aquela mulher que tem e sofre uma violência doméstica, ela não voltar para onde ela foi. Hoje não tem essa casa. Não existe essa casa. Então nós vamos ter essa casa de acolhimento e uma rede de proteção à mulher. E isso foi discutido num fórum com as mulheres. Então, e assim nós estamos fazendo nas comunidades, estamos fazendo com outros segmentos e estamos construindo propostas viáveis para a cidade de Manaus. Porque ninguém aguenta mais propostas mirabolantes ou promessas que não podem ser cumpridas. O que Manaus precisa é de muita coragem, de propostas viáveis e muito trabalho. É arregaçar as mangas e poder trabalhar e trabalhar muito pela cidade. E é isso que eu quero trazer para a Prefeitura de Manaus. Eu quero poder emprestar toda a minha experiência como vereador da cidade de Manaus, como deputado estadual pelo 5º mandato, como empresário, gestor de empresas na área da saúde, diretor da SAMEL, fui diretor do Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, administrador do ProSaúde, tenho mais de 30 anos de experiência em gestão. E eu quero poder trazer a gestão competente, profissional para o serviço público. Como é que o senhor vai trazer essa gestão privado para o público? Qual é a experiência que o senhor vai trazer do privado para o público, candidato? É poder fazer mais com menos. Né? Numa empresa, a gente tem que economizar, tem que saber comprar, tem que ser eficiente, porque senão ele fecha as portas. O poder público não tem essas exigências, porque o poder público não tem a falência do poder público. Mas, infelizmente, a falência ela é causada com os péssimos serviços públicos, a falência ela é causada com os péssimos gastos. Então, nós queremos trazer eficiência, fazer um centro de custos, fazer um centro de distribuição, organizar as compras. Nós temos uma meta que para muitos pode parecer até ousadia, mas eu tenho certeza que é muito possível, de diminuir em 50% o custeio da prefeitura. Porque há preços abusivos, há muito desperdício e há muita ineficiência. Se nós conseguirmos corrigir isso, nós vamos diminuir os gastos e vai ter recursos para os investimentos necessários e investimentos importantes para a cidade de Manaus. A gente vai para a terceira pergunta. Quais são suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pelo coronavírus? Sem dúvida. A pandemia trouxe um grave problema de saúde pública, graves problemas sociais e graves problemas econômicos. Será preciso competência, experiência e muita determinação para fazer uma reconstrução econômica da cidade de Manaus. E fazer a reconstrução econômica é poder, acima de tudo, garantir os nossos empregos, fortalecer a Zona Franca de Manaus, mas também poder criar alternativas viáveis. E criar alternativas não no papel, mas na prática, como o turismo, polo de cosméticos, polo de remédios. A maioria, 95% dos produtos que nós consumimos aqui no Amazonas vem de fora. Então nós temos que inverter, poder trazer novas indústrias para o Amazonas de bens que nós consumimos. E nós temos uma proposta muito clara que chama-se Faz Manaus. O Faz Manaus é poder fazer aqui o que nós consumimos, fazer aqui e produzir aqui. Isso é uma proposta. É uma proposta. Fazer aqui, por exemplo, produtos que a própria prefeitura compra. Um dos maiores compradores
do Estado é a prefeitura. A prefeitura é como se fosse uma empresa gigante. Então é preciso que nós possamos produzir aqui. E nós temos uma proposta do Distrito da Economia Popular, que é para aquele cidadão na zona rural que produz abacaxi, ele possa ter um lugar para processar o abacaxi, fazer polpa e vender para a merenda escolar, fazer com que o valor agregado ele possa ganhar mais. É uma costureira que pode ir nesse Distrito da Economia Popular com um padrão industrial e poder fazer a farda para as escolas, poder fazer um lençol para um hospital. Enfim, é nós podermos abrir novos caminhos, abrir novas oportunidades de emprego. E para isso também nós não podemos esquecer da qualificação do jovem. O jovem precisa estar qualificado para o mercado de trabalho. E nós vamos poder propor. As escolas municipais à noite, elas estão fechadas. Nós queremos utilizar as escolas para cursos profissionalizantes e cursos técnicos, para dali nós incentivarmos o primeiro emprego. Porque o mercado ele exige experiência. Como é que pode ter a experiência se não tiver a oportunidade? Então é muito importante ter a oportunidade do primeiro emprego. E gerar emprego é algo extremamente importante e garantir a vida e a subsistência do povo. Carlos, a gente vai para a quarta pergunta. Qual será o papel do vice-prefeito caso o senhor ganhe a eleição? Ele pode papel mais protagonista na sua gestão? Sem dúvida. Eu fico muito feliz de poder estar ao meu lado com o Dr. George Lins. O Dr. George Lins é um médico com 12 anos de formado, cirurgião geral, cirurgião urológico, é oncologista, uma pessoa que conhece muito a saúde pública por dentro, porque trabalha no SECOM, porque trabalha no Hospital Getúlio Vargas. Via de regra, se faz composições pensando só na eleição. E o que acontece? Prefeito briga com vice-prefeito, governador briga com vice-governador. Tá? Nós fizemos uma composição para, se assim Deus nos permitir, poder governar. E eu tenho certeza que o Dr. George Lins irá ser protagonista, sim, e irá ajudar muito, principalmente na área da saúde, que nós temos muitos projetos na área da saúde, projetos ousados, mas projetos possíveis de ser feito, como ter o nosso primeiro hospital municipal voltados às cirurgias, porque infelizmente um cidadão para fazer uma simples cirurgia de vesícula, ele sofre, fica indo e voltando dos hospitais e não consegue fazer. Se Deus assim nos permitir, nós vamos ter o nosso primeiro hospital. Vamos criar os CAIs, Centro de Atenção Integral à Saúde, para que o cidadão que foi à rede básica e solicitou um exame ou uma consulta especializada, ele tenha onde fazer e não ficar esperando meses e meses através do CIGEG. Eu tenho certeza que o Dr. George Lins irá participar ativamente para a verdadeira mudança que nós queremos fazer em Manaus e na saúde pública. Nós vamos para a última pergunta, candidato. O senhor ainda tem 8 minutos para responder. Olha só, vamos aproveitar esses minutos. E depois ainda tem mais 3. Olha só, em resumo, candidato, quais são as propostas para as áreas transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Pode começar com qual o senhor achar melhor. Esses 8 minutos serão até poucos. Primeiro, transporte. Transporte e trânsito. É algo extremamente grave o que nós passamos no transporte coletivo e no trânsito. As empresas que operam o transporte coletivo estão aí há mais de 40 anos. Elas mudam até de nome de CNPJ, mas são as mesmas empresas e não cumprem sequer aquilo que está no contrato. Os ônibus não têm qualidade, é comum ver ônibus no prego, todos os dias é comum ver ônibus no prego, os ônibus não são renovados e não é prestado um serviço de qualidade. E a prefeitura, ao invés de cobrar o cumprimento do contrato,
faz subsídios, e só nos últimos meses foram mais de 300 milhões em subsídios para o transporte coletivo pagar folha de pagamento e óleo diesel, como se isso já não estivesse incluído no valor da tarifa, que não é das mais baratas. Trânsito da nossa cidade é caótico, isso todo mundo sabe, tanto quem anda de ônibus, quem anda nos veículos. É preciso fazer com que tenha um planejamento de forma efetiva. Começar com coisas simples, sincronizando sinais, fazendo direitas livres, fazendo recuos, tanto para dobrar à esquerda quanto recuos para ônibus, poder fazer fiscalização no trânsito e poder também ter projetos a médio prazo, que é passagens subterrâneas, viadutos e novos eixos viários. O último eixo viário que foi criado foi a Avenida das Torres, que para você sair da Avenida das Torres ou entrar na Avenida das Torres, você leva muito tempo, porque fica muito engarrafado. Né? Os outros problemas são as vias da nossa cidade. Além do asfalto, você tem vias que você vê em duas pistas, de uma hora para outra passa para 1,5 e afunila. Então, transporte e trânsito tem que ser prioridade de qualquer gestão e tem que começar logo, começar no primeiro dia de administração. Aí vamos lá para outra pergunta sobre educação. A educação, ela transforma a vida e ela prepara para o futuro. Nós queremos que a educação passe por uma renovação da sua estrutura física, que hoje funciona muito em prédios alugados. São prédios alugados que não têm condições de atender a população e os alunos. O que nós estamos propondo? Complexos escolares, que vá desde a creche até o 9º ano. E que nesse complexo escolar tenha toda a infraestrutura para atender. Nós precisamos trazer tecnologia para as crianças, porque a criança que hoje o mercado já pede pessoas preparadas para a indústria 4.0. Então a tecnologia, ela tem que estar nas escolas, poder ter vagas suficientes aonde as pessoas moram, porque às vezes a prefeitura fala, olha, não falta vaga. Não falta vaga, muitas vezes no centro, mas falta vaga no Jorge Teixeira, falta vaga no Zumbi. Então a gente poder estudar para que essas vagas estejam mais próximas da população. E outra coisa é poder fazer, e nós temos um projeto da Escola de Portas Abertas, é poder fazer com que a escola esteja aberta também no final de semana, para usar a estrutura, não só a quadra, mas usar um teatro, usar o auditório, fazer com que aquele ambiente seja um ambiente familiar. E como também os cursos profissionalizantes no período noturno ou universidade semipresencial. É fazer da educação parte da transformação de vidas e de preparar um futuro melhor. Saúde, candidato. Saúde. Saúde é algo fundamental. Fundamental. A pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, um grave problema de saúde e que deflagrou as condições da saúde pública em Manaus. Nós queremos levar a cobertura básica para 100% da população que depende do Sistema Único de Saúde. Paralelo a isso, criar na sua retaguarda os CAIs, Centro de Atenção Integral à Saúde, para em um único lugar ter um ambulatório de especialidades e ter exames, tanto de imagem quanto exames laboratoriais, para poder dar sequência no tratamento e não interromper porque o cidadão não consegue fazer um exame. Um outro grave problema de saúde são as cirurgias. É um cidadão que precisa fazer uma simples cirurgia de vesícula ou de hérnia e fica em filas quilométricas. Nós queremos poder trazer para Manaus, trazer para a nossa cidade, o primeiro hospital municipal voltados às cirurgias eletivas, tá? Aquelas cirurgias que são marcadas. Fora isso, ter
a Clínica da Mulher, para fazer prevenção de câncer de colo de útero, que nós somos os campeões, câncer de mama, cuidar da saúde da mulher como um todo e ser um centro de prevenção às doenças. E aí, poder fazer o pronto-socorro odontológico, poder fazer com que a rede existente, né, das UBSs, do Programa Saúde da Família, das clínicas da família, possam funcionar em atividade plena. Usar toda a sua capacidade. Porque eu sou defensor de que tudo que estiver dando certo tem que continuar, tem que ser ampliado, tem que ser melhorado. Tá? Eu sou totalmente contra você ter uma obra paralisada porque foi feito por uma administração anterior. Então nós precisamos fazer com que tudo que esteja em funcionamento possa funcionar melhor e não ter nenhuma obra paralisada e poder prestar assistência à saúde de qualidade. Infraestrutura. Vamos correr aí. A infraestrutura da nossa cidade é fundamental, porque tudo depende da infraestrutura. Qualquer serviço público depende de infraestrutura. Pavimentação das vias. É importante que as vias estejam pavimentadas, mas não só as principais, também as ruas onde a população mora. São os complexos esportivos que estão precisando de reforma para colocar para funcionar. São praças, são áreas de lazer, são tantos lugares que nós precisamos fazer com que seja feito. E eu defendo obra bem feita, é a obra que dura. Não adianta fazer obra e ficar fazendo sempre. É preciso fazer com que a infraestrutura e as obras sejam bem feitas para poder fazer com que a população possa usufruir desse bem e desse serviço da Prefeitura. Obrigado, candidato. O senhor tem 3 minutos aqui na câmera 3 aqui para o senhor falar com o seu eleitor durante 3 minutos. Aí, suas considerações finais. Posso começar? Começando agora, candidato. Olha, eu quero agradecer ao Grupo Diário por abrir a oportunidade para que nós viéssemos até aqui e poder falar um pouco das nossas propostas, falar da nossa história e passar a cada um de vocês aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós queremos fazer para a nossa cidade, para a cidade de Manaus. Eu quero poder trazer a Manaus uma cidade muito melhor, poder fazer com que Manaus tenha uma administração moderna, eficaz, eficiente e que possa cumprir com as suas responsabilidades, que possa melhorar a saúde pública, que possa melhorar a infraestrutura, o transporte, o trânsito, que possa assumir responsabilidades que muitas vezes os últimos prefeitos sempre colocaram num discurso fácil que segurança pública é só responsabilidade do governo do estado, o que não é. Nós queremos poder trazer essa responsabilidade também para a prefeitura e ter uma guarda municipal armada, ter as patrulhas comunitárias, ter tecnologias com câmeras de reconhecimento facial, tanto nos ônibus quanto em toda a cidade para evitar os assaltos na nossa cidade, é poder trabalhar por uma Manaus mais justa, uma Manaus mais humana, uma Manaus que possa abraçar todos os seus filhos sem distinção. Nos últimos 30 anos, Manaus teve praticamente 3 prefeitos e eles deixaram uma dívida muito grande com a população e nós precisamos trabalhar e trabalhar fortemente para fazer de Manaus uma cidade melhor, poder garantir a Manaus um futuro melhor, garantir a nossa população ter a oportunidade de ter o seu emprego, de ter a sua renda, porque não há uma outra fórmula para você trazer dignidade para a sua casa se não for através do trabalho, através do emprego. Os desafios de Manaus são muitos, mas nós estamos com muita força, com muita garra, com muita determinação para enfrentar os problemas da cidade de Manaus, dar a nossa parcela de contribuição para fazer de Manaus
uma cidade muito melhor. É isso que motiva o Ricardo Nicolau. É isso que motiva o Dr. George Lins. É nós darmos tudo de si para construir e mudar a página, virar a página da história da cidade de Manaus e construir uma cidade muito melhor. Por isso que eu peço a você um voto de esperança. Eu peço que você vote no 55. Obrigado, candidato. E a gente vai agora para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais programação do Amazonas Diário. Muito obrigado, hein? Obrigado.